Boa noite, a paz do Senhor. Aleluia, já senti a presença do Senhor aqui. Senti a glória do Senhor aqui já. Quero louvar a Deus pela vida do irmão André. Os irmãos podem adorar a Deus pela vida do irmão André? Um minutinho. A unção que está na vida dele, né? Quero louvar o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor para sempre. Louvado seja. Vocês podem indo abrir a palavra nessa noite em João 10, verso 10. João 10, 10. O tema que nós vamos estudar hoje é aparência de vida, tá? Aparência de vida. Esse é o tema. João, capítulo 10, verso 10. Verso conhecidíssimo e todos podem repetir sem ler, right? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Quero dar boas-vindas a todos que estão na casa do Senhor essa noite. Pai, obrigado pelas orações que já foram feitas nesse lugar e o louvor que foi feito ao Senhor. Abre o nosso espírito agora, a nossa mente. Vem sobre nós o espírito de revelação e de amor. Eu queria que você parasse um minutinho onde você estiver e você falasse para o Senhor: abre o meu espírito agora, abre o meu coração, abre a minha mente. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre a nossa mente. Prepara o terreno agora para a revelação. Prepara o terreno para a revelação. Alguém diz: prepara o meu coração para a revelação essa noite. Shikariu acharoqueira da acesso, cororoborá, de querida sara xoxaria sosequereda. Prepara o terreno, porque a tua palavra é mais valiosa do que o terreno onde ela vai cair. Prepara o terreno agora, porque ela é preciosa, porque ela é a revelação divina. Prepara o terreno para algo tão precioso que está vindo da tua parte. Prepara o terreno para a tua glória, na tua palavra. É o Deus vivo que vai falar. Nós te adoramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Alguém diz: eu recebo essa palavra no meu espírito. Aleluia. Gostaria de começar essa noite falando com os irmãos sobre a trajetória da vida, tá? Porque se nós recebemos uma vida, e nós recebemos vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria começar a caminhar pela trajetória da vida, tá? A vida é a razão de tudo. Mais uma vez eu gostaria de que você voltasse comigo no início, quando não havia nada. Cada dia eu estudo mais astronomia. Cada dia eu estudo mais, porque é fascinante demais. Eu não sei se vocês lembram que eu falei um dia desse o nome de uma estrela aqui. Eu falei Betelgeuse, é uma estrela gigante que tem na Via Láctea, que eles descobriram. Só que aquela estrela, ela é bem pequenininha para o tamanho de outras estrelas que eles estão descobrindo. Eu ainda vou trazer aqui o tamanho para vocês verem, ainda vou mostrar, porque o nosso Deus é muito grande. Alguém pode dizer comigo: meu Deus é grande. Meu Deus é grande demais. E eu queria dizer essa noite que eu vou falar sobre a vida. É o dom mais precioso que Deus deu, porque não havia nada. Alguém diz comigo: não havia nada. E você precisa lembrar que não havia nada e não era para existir nada. Eu digo para vocês, a gente não era para existir. Se você não sabe disso, fica sabendo. Não era para eu estar aqui. A única razão de eu estar aqui é porque Deus quis um dia criar. Deus quis um dia dividir o que estava no espírito dele. O que estava no espírito de Deus é a vida. Ele soprou o sopro do poderoso, do todo-poderoso. Deus precisa nos ensinar a valorizar a vida. Nós precisamos aprender a valorizar a vida. E é isso porque eu quero caminhar com a trajetória da vida antes de entrar na mensagem.
porque o maior dom que Deus nos deu é a vida. Sem ela não havia razão para nenhuma reflexão, para essa reunião essa noite, para nenhuma meditação, para nenhuma oração. Se não fosse a vida, não haveria nenhuma razão para nenhuma esperança, para nenhum sonho, para nada. Nós estamos aqui porque o Deus do universo, que existiu por toda a eternidade, decidiu um dia dividir a sua vida conosco. Deus decidiu dividir a sua vida, a vida do seu espírito. Ele assoprou no homem, ele assoprou nas plantas, ele assoprou nos astros. Se alguém não sabe que Deus assoprou nos astros, abre comigo no Salmo 33. O Salmo 33, eu quero que você veja o versículo 6 e o versículo 9. Não havia nada. Os cientistas falam que o começo do universo foi 14 bilhões de anos atrás. Isso é o que eles falam. Eu não sei se foi, também não tenho problema se foi. Às vezes eu fico pensando o que aconteceu há 20 bilhões de anos atrás. O que estava acontecendo há 20 bilhões de anos atrás? Eu queria que nós deixássemos o nosso espírito ser impactado, mais uma vez, pela grandeza do nosso Deus. E nós precisamos disso porque nós somos muito medíocres, muito pequenininhos, e ficamos agarrados em muitas coisinhas pequenas, e o nosso Deus é grande demais. Alguém diz comigo assim: Deus precisa me desagarrar. A gente fica preso em nada, parou, ficou preso. Deus puxando a gente parou, ficou preso. Você vai ver lá, onde é que enganchou? Enganchou em nada, em nada. A vida para, o coração para, a mente para, a fé para, tudo para, porque nós somos seres pequenininhos que engancham em nada. Numa palavra que alguém falou, a gente engancha. Numa coisa que alguém não nos deu, a gente engancha. Numa coisa que faltou, a gente engancha. Eu tenho orado, eu tenho me arrependido demais todo dia, falando para Deus: por que eu continuo tão pequeno, quando você é tão grande? Quando você é tão grande, tão grande, tão grande. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. E eu quero deixar de ser pequeno. Eu só quero deixar de ser pequeno. Eu falei para ele: eu só quero crer. Eu só quero crer. Eu não acho que eu creio em Deus. Eu não acho. Vou pregar sobre ele hoje à noite, mas eu não acho que eu creio nele. Eu quero crer. Estou com vontade de largar minha incredulidade. Estou com vontade de deixar minha fraqueza, minha moleza de coração. Estou com vontade de deixar de ser pequeno, de ser medíocre, e começar a crer num Deus que fez as estrelas. Deus que fez as estrelas. A razão que eu gosto de estudar as estrelas é porque elas são grandes. E elas falam do tamanho de Deus. E elas me mostram o tanto que eu sou pequeno. Às vezes a gente... Vou sugerir uma coisa para vocês aqui. É funny, mas é séria ao mesmo tempo. Não sei se você já pensou no que eu vou falar agora. É uma ideia que eu tenho, que eu estou fazendo. Pedir perdão a Deus pelas orações que eu faço para Ele. Porque você faz orações pequenas demais para um Deus tão grande. Entendeu? A gente faz orações pequenas demais para um Deus tão grande, do tipo que a gente tem que apologize. A gente tem que pedir desculpa para Ele. Perdoa eu fazer uma oração tão pequena para você que é tão grande. Entendeu? Efésios 3:20 diz: porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que tudo quanto pedimos, ou a melhor da nossa imaginação. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além. Eu só quero que Ele me engrandeça um pouquinho. Eu espero que os poucos dias que eu ainda tenho na terra, Ele deixe eu conhecer Ele um pouquinho mais. Porque no versículo 6 do Salmo 33 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Deus simplesmente resolveu um dia falar: haja luz, e as estrelas gigantes começaram a ser formadas. Olha, o nosso Sol é centenas de vezes maior que a Terra. Nosso Sol, nossa estrela, nosso Sol é centenas de vezes maior que a Terra. Essa estrela Betelgeuse, ela cabe milhões de sóis dentro dela. E tem uma estrela que cabe milhões de Betelgeuse dentro dela. É absurdo o tamanho.
A maior estrela que eles já descobriram no universo hoje, a maior estrela chama UY Scarry. UY Scarry. A maior estrela. Se você botar isso aqui no Google, você vai ver o tamanho dela, em comparação. O Sol desaparece. Se você colocasse ela assim, o Sol sumiria. O Sol é um pontinho que desaparece. A Terra sumiu, desapareceu. Uma estrela, uma. Esse é o tamanho do meu Deus. Ele assoprou e essas coisas foram criadas. Eu estou falando da vida. Eu estou falando do ser, esse ser majestoso do universo, que um dia decidiu dividir a vida conosco. Ele decidiu dividir a vida conosco. Alguém diz comigo, por favor, obrigado pela vida. Hoje eu vou te ajudar a caminhar um pouquinho na trajetória dela. O versículo 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Logo tudo apareceu. Tá? Vale a pena pensar na trajetória da vida. A trajetória é a seguinte: de onde nós viemos? Tá? De onde nós viemos? Depois, por onde nós passamos? Porque se a gente veio de algum lugar, a gente passou por algum lugar, porque agora a gente existe. Se a gente veio, é porque a gente existe. Se a gente passou por algum lugar, a gente estava indo para um outro lugar. Então, a próxima pergunta é: para onde nós estamos indo? Tá? E a última pergunta da minha reflexão essa noite é: como nós estamos indo nessa caminhada da vida? Então, na minha trajetória essa noite, eu quero começar de onde viemos, tá? De onde viemos. Eu vou botar esse onde maiúsculo, porque eu quero falar que nós viemos da fonte da vida. Nós viemos do Pai. A palavra Pai significa fonte. E nesse caso aqui, é a fonte geral, é a fonte, é a source, é a source principal, é a fonte suprema. Nós viemos do Pai, do Senhor Deus eterno. Só que nós viemos de uma fonte onde a vida é plena, onde a vida é total, onde a vida é real, onde a vida é verdadeira. Por que eu estou falando isso? Por causa do meu tema essa noite. O que o Espírito Santo me chocou para poder trazer para vocês não é simplesmente falar de vida, mas o problema que é o que nós pensamos que é vida e não é. A aparência de vida. Só que eu queria começar a chocar o nosso espírito com o fato que de onde nós viemos, dessa fonte principal, a vida não é uma aparência, a vida não é um desejo, a vida não é uma esperança, a vida é plena, a vida é total, a vida é real, a vida é verdadeira, é uma vida que nós não sabemos o que é. A gente vive uma sombra de vida. A gente vive uma aparência de vida. E eu queria falar também nessa mensagem que a gente vive uma promessa de vida. Eu vou repetir essa noite essa frase que o Espírito Santo me deu. Eu estava tentando dormir, ele não deixava. Botei o celular para despertar de manhã e estou tentando dormir. Aí eu tinha que ir lá, abrir o celular de novo e escrever. Tem algum pregador aqui? Aleluia. Pregador. Quem quer ser, levanta a mão. Quem quer ser? Então se prepara para isso que eu estou falando agora. Gravador. Se prepara para isso que eu estou falando, porque ele não deixa você dormir. Na hora que você quer dormir, ele quer falar com você. E eu cobria a coberta, aí ele falava comigo. Aí ele falava: você não vai anotar, não? Aí eu descobria, ia lá e pegava o celular de novo. Entendeu? Então a frase que ele me deu foi a seguinte. Eu vou escrever a frase para você ter uma ideia real. A vida, tá? É apenas uma promessa de vida. Quem entendeu? A vida, essa vidinha aí que você vive e que eu vivo também, cheia de esperanças não realizadas, cheia de sonhos não realizados,
cheia de vazios e problemas. Uma vida ameaçada pela morte, uma vida ameaçada por problemas. Uma vida que um dia diminui, um dia está menor, um dia está mais fraca, um dia está melhor. Corre para a igreja para poder avivar, para poder avivar, para poder avivar, porque é uma vidinha suscetível a problemas, suscetível a dificuldades. Ela diminui, alguém olha com a cara feia para nós, ela diminui. Um câncer aparece na esquina, ela quase evapora do coração, na hora. É uma vida ameaçável, é uma vida frágil. E o Espírito Santo falou comigo: ei, essa vida é apenas uma promessa de vida. Vocês não conhecem o que é a vida. Vocês vivem uma aparência de vida. Mas eu estou levando vocês para um lugar onde vocês vão conhecer o que é a vida. Vocês não sabem ainda. Só que antes de vocês chegarem lá, vocês têm que aprender a valorizar essa vida que eu fiz uma promessa para vocês. So, de onde nós viemos? Nós viemos dessa fonte onde a vida é real, a vida é verdadeira. No céu não tem avivamento. Nunca vai ter. Porque a vida é plena o tempo todo. A vida nunca diminui. Por que na terra a igreja fica vivendo de avivamento em avivamento? Porque vem um avivamento, a igreja, ô glória. Aí o avivamento vai passando, ô glória. Jesus me ajuda. E vem o avivamento de novo. Oh, glória. Aviva de novo. Aí o avivamento vai embora. Senhor, tem misericórdia. Só que ali é um lugar de vida total, um lugar de vida real. Deixa eu falar, eu estou falando da fonte de onde nós viemos, de onde veio a vida original. A vida original. Aquele que nos deu a vida quer nos retornar para esse lugar. Ei, nós vamos retornar para a fonte, nós vamos retornar para o lugar de onde saímos. Antes de pregar essa mensagem, eu quero que você orar comigo nesse momento. Eu quero que você peça perdão a Deus comigo, por nós vivemos uma vidinha tão pequenininha. Eu quero pedir perdão a Deus por não conhecer a vida de onde eu saí. Eu quero pedir perdão, quero me arrepender da minha ignorância, da realidade da grande vida, dessa vida original, da fonte de onde eu saí. É claro que na igreja estamos descobrindo isso a cada dia, a cada culto descobrimos um pouquinho dessa vida, e hoje muito mais essa noite. Mas eu quero pedir, aviva em nosso espírito o valor desse lugar, mostra-nos a vida original, não essa que a gente está acostumado a viver, essa vida sem graça, literalmente sem graça. Mas eu quero que tu dê uma revelação, alguém pede comigo uma revelação da vida original, me dá uma revelação da fonte, de onde eu saí. O que eu mais gosto é a vida, o que eu mais amo é a vida, o que eu mais preciso é a vida. Aí eu preciso de uma revelação da fonte de onde eu saí. Louvado seja o Senhor, amém? Deixa eu continuar dizendo para você que nós fomos gerados na simplicidade de uma vida sem mistura. Essa vida, essa fonte de onde nós viemos, é uma vida sem mistura, sem ameaça, sem mistura de acabar, sem mistura de falhar, de diminuir. É uma vida completamente satisfatória, essa fonte de onde nós viemos. Agora eu quero passar para o ponto por onde nós passamos. Essa vida que o Senhor nos deu, por onde ela passou. Porque no momento em que a gente passou a existir, a gente pôde fazer essa caminhada, essa trajetória, por onde nós passamos, desde que nós passamos a existir. Eu lembro, Ele criou a gente, colocou no jardim, e a gente estava ali, desfrutando da vida em Adão, nosso pai. Tá? Aí por onde nós passamos? Nós passamos por lugares que não era suposto passar. Nós passamos pela desobediência. Nós passamos pela desobediência. Se o homem não tivesse vivo, ele não teria passado por esse caminho. A única razão que ele passou pelo caminho da desobediência é porque Deus já tinha dado uma vida para ele. E sabe, esse é o problema. As pessoas usam a vida para passar pela desobediência. As pessoas não se dão conta de que elas só podem desobedecer porque estão vivas. Só podem desobedecer porque estão vivas, receberam o dom da vida. Ninguém desobedece morto. Ninguém que não existe desobedece.
Só os vivos se tornam desobedientes. Só os vivos levam a vida por esse caminho de desobediência. Nós passamos por esse caminho de desobediência, tá? E aí, nós, ao passar por esse caminho de desobediência, nós ativamos a morte. Nós ativamos a morte porque ela foi prometida em Gênesis 2,17. Ela foi prometida em Gênesis 2,17, onde o Senhor disse para Adão: de toda árvore que há no jardim você pode comer. E do que ele estava falando? Sustente a vida que eu dei, alimente a vida que eu dei. Eu provi todo esse sustento para você realimentar a vida, tá? E continuá-la. Eu quero que ela continue. Você vai perceber que Deus, ele proveu a vida e todo o sustento para que ela continuasse. E ele disse para ele: coma de tudo, todas as árvores é para o seu alimento. Só não coma dessa, porque no dia que dela você comer, certamente morrerás. Qual foi a primeira promessa que Deus fez ao homem? Promessa da morte. Eu te dei vida, mas atrás dela tem uma promessa de morte. Como a nossa vida passou pelo caminho da desobediência, veja, de onde nós viemos? Nós viemos da fonte total. Mas nós passamos por um caminho de desobediência e passamos a misturar a vida com a morte. Porque agora, veja só, continuamos vivos, mas a morte entrou no nosso caminho. Então a vida que a gente acostumou a viver foi o quê? Vida com morte, vida com morte. É uma vida misturada com morte. Por que a gente não sabe o que é vida hoje? Porque a gente vive uma vida misturada. A gente não vive uma vida pura de vida, uma vida cheia de vida, uma vida que é vida plena. A gente vive uma vida que o corpo vai cansando, o corpo diminui, o corpo se envelhece, vem uma doença, vem um problema, vem esse monte de ameaças à vida, e nós acostumamos a viver com uma vida ameaçada de morte. A gente está tão acostumado que a gente não percebe que é isso. Hoje, o Espírito Santo está fazendo um raio-x do jeito que a gente está vivendo a vida que o Pai nos deu. Sua vida que Deus deu ao homem foi levada a esse lugar de desobediência, onde agora ela é ameaçada, ela é diminuída, e ela recebeu a promessa dessa possibilidade de ela ser completamente extinguida e parar de existir. Esse é o caminho por onde essa vida passou. Agora, eu não quero ficar aqui, essa é a minha introdução, eu quero falar para onde nós estamos indo. Por onde nós passamos, para onde nós estamos indo. Para onde estamos indo? Como eu já disse, estamos indo de volta à fonte. Estamos indo de volta à fonte. E, de acordo com o originador da vida, a sua proposta é nos levar ao lugar original onde a vida foi gerada. A proposta de Deus é nos levar ao lugar original onde a vida foi gerada. Deus vai nos levar de volta para casa. Lá não tem morte. Lembra Apocalipse 22? E ali não haverá mais morte, nem maldição, nem dor, mas Ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque só vai haver vida. Alguém fala comigo: na nossa casa só vai ter vida. Come on. Come on. O projeto do originador da vida é nos levar de volta para esse lugar. A proposta dele é um retorno à vida em sua originalidade, em sua dimensão plena e em sua dimensão permanente. Essa é a sua proposta, uma vida eterna. Quero ler de passagem, João, capítulo 4, o verso 14. Quero ler de passagem todos os lugares onde Jesus falou. Estava claro o projeto do Pai de nos levar para um lugar onde a gente não vai ter escassez de vida. João 4,14, Jesus disse à mulher samaritana: mas aquele que beber da água... Eu vou ler o 13 primeiro, por quê? O 13, ele mostra uma figura do tipo de vida que a gente vive. Qual é? Todo que beber dessa água tornará a ter sede.
A gente bebe dessa vida aqui, tem sede de novo, é uma vida que nunca nos satisfaz, é uma vida misturada com morte, é uma vida insatisfatória, é uma vida falha, é uma vida fraca. Ai de quem coloca a sua esperança nessa vida, ai de quem acha que essa vida é a vida. Essa vida é apenas uma promessa de vida. Sabe, quando você está dentro do BJ's ou do Costco, aqueles mercados grandes, tem aquelas pessoas numa mesinha oferecendo umas coisinhas pequenininhas ali, que, né, eu nunca gosto de comer, mas quando eu ia com o Nicolas e a Rebeca ali, eles tinham que parar ali para comer aqueles negócios, que criança não suporta vir oferecer comida. E eles dão um taste para você, eles põem na sua boca um sabor, para você aproveitar e ir lá e comprar. Foi isso que Deus fez com essa vida. Ele deu um gostinho para a gente, Ele colocou na boca da gente. Você gostou de viver? Gostou? Você achou bom a vida? Isso aqui é uma promessa para você. Você quer a vida eterna? Você quer que eu te faça viver eternamente isso, sem parar? Você quer? Você quer? Você quer? Tipo assim, Deus está vendendo um produto que é o melhor, a vida eterna que Ele quer nos oferecer. O plano dele é esse, a proposta dele no seu livro é essa, nos fazer voltar à originalidade da vida eterna. Então, no verso 14, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque vai ser uma vida plena, satisfatória. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Alguém repete comigo essas palavras: vida eterna. Eu desafio você a ler no Novo Testamento, especialmente o livro de João, e anotar quantas vezes Jesus fala de vida eterna. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo tenha a vida eterna. A proposta de Jesus foi nos retornar para onde nós estamos indo, para esse lugar onde a vida original é restaurada para nós. Os planos dele, ele fala em Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está prometendo vida, Deus está prometendo vida, Deus está prometendo voltarmos a viver como nós nunca mais vivemos, como nós não vivemos antes. Nessa última parte da minha introdução, a minha última pergunta é: lembra que eu falei primeiro de onde nós viemos? Nós viemos da fonte. Por onde nós passamos? Por um caminho de desobediência. Para onde nós estamos voltando? Estamos voltando para o lugar da vida. Então, nessa volta, a última pergunta é essa: como estamos indo? Como estamos indo para esse lugar onde o Senhor quer restaurar a vida completa? Como? Eu queria agora aqui corrigir várias coisas que nós, como seres humanos, especialmente a igreja, temos feito de forma errada. Nós temos encarado a vida não na dignidade que ela é, nós temos encarado essa proposta não na dignidade que Deus gostaria que nós encarássemos, e é isso que o Espírito Santo traz nessa noite, porque eu não creio que nós estamos vivendo a vida abundante de Jesus, a vida abundante, essa vida total, essa vida real, essa vida sem ameaças, essa vida de pedacinho. A primeira coisa que eu quero falar é que nós que viemos à igreja, que recebemos a vida de Jesus, que estamos vindo nos alimentar da vida, eu penso que uma das formas que a gente está indo, voltando para esse lugar, é beliscando a vida. Beliscando, você sabe. Ao invés de você botar o prato e comer e realmente se alimentar dessa vida, as pessoas ficam: eu vou ali na igreja, eu vou ler a Bíblia, ler um versículo, abre um versículo. Eu vou ler. Isso aqui é o livro da vida, isso aqui é o livro da vida. Como é que elas lidam com o livro da vida? Elas lidam com o livro da vida assim:
Aí vou ler a Bíblia, eu estou lendo um capítulo por dia, vai levar 10 anos para terminar. Um capítulo é assim, se fosse morte, estava bebendo os copos desse tamanho, mas porque a vida fica beliscando. Isso é assim que as pessoas lidam com a vida. Estamos tão acostumados com a morte, que nós nos alimentamos mais da morte do que da vida. Quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Deixa eu falar o que é a Bíblia. É o livro da vida. É o livro das palavras de vida. Tem um livro da vida no céu, mas tem um livro da vida na terra. Ei, o livro da vida na terra é esse aqui. E por que ele é o livro da vida na terra? Porque ele quer me dar vida hoje. Ele quer que eu coma a vida hoje. E eu posso comer o tanto que eu quiser. E a minha mediocridade, fazer eu comer quanto? Um capítulo por dia. Um capítulo. Tá bom demais. Mas televisão é 10 horas por dia. Rede social é 50 horas por dia. Tipo assim, beliscando a vida. Como nós estamos indo? Um pouquinho de cada vez, o suficiente para respirar. Sabe quando você estava sem pulso, desmaiado, que não tinha nada? Eles vieram colocar aquele choque, você, pum, coração de novo, seco, zero, tem pulso, tem nada. Aí, choque de novo, aí voltou a respirar, mas continua desmaiado no chão. Está vivo, pô, tá bom, está vivo, tá bom. Ainda que passe o resto dos anos numa coma, tá bom. Os crentes pensam assim. A mentalidade é assim. Nós desvalorizamos tanto a vida, que basta ter um pouquinho, já está suficiente. Irmão, eu já vou na igreja. Eu até carrego uma Bíblia, cheia de poeira, mas eu carrego ela. Nós desvalorizamos a vida. As pessoas não valorizam a vida. Elas dizem que querem vida. Como? Que vontade é essa de querer vida? Elas não comem da vida. Elas ficam beliscando, não têm apetite. Em vez de sentar e se alimentar direito, comer tanta vida que toda a morte sai de dentro de você. Por que a morte não sai de dentro das pessoas que vêm na igreja? Porque elas não se alimentam o suficiente para a morte ir embora. Elas comem o suficiente para ficar vivo, para tomar a ceia. Misericórdia, que Deus me dê graça para chegar no fim do mês e tomar a ceia. Porque nem isso eu não estou conseguindo, de tanta tentação e pecado durante o mês. Porque não consigo comer a vida, é muita fraqueza no meio da igreja. E Paulo fala, muitos de vós estão doentes e estão como que dormem. Porque não sabem comer a vida de Jesus, ela está no livro. Ela está no livro. Não estamos acostumados a estar perto da fonte da vida, e agora eu estou falando aqui da oração, porque os que se aventuram, se aproximar da fonte da vida na oração, sabem do que eu estou falando. Nesse jejum do foco, uma das irmãs aqui de Marlboro falou para mim, pastor, eu orei 60 horas no mês. Eu estava orando em 2 períodos, pastor. Pastor, eu nunca orei tanto na minha vida, nunca cheguei tanto perto de Deus como eu cheguei esse mês. Toda pessoa que decide se aproximar da fonte da vida, vai ver que a vida entra nela. E ela vai ter um testemunho de vida para falar, porque eu aprendi a comer, eu aprendi a me alimentar, aprendi a comer o livro, aprendi a comer da presença. Ei, alguém faz uma oração comigo e pede para Deus tirar o nosso fastio espiritual. Pede para Deus, sabe o que é o fastio? O fastio de vida. Você precisa dizer para Deus, eu me arrependo de ter um fastio pela vida. Foi o dom original, foi de onde eu vim, é o que você quer me dar, e eu tenho um fastio tão grande. Alguém pede comigo agora, perdão ao Senhor, por comer tão pouco da Bíblia, por orar tão pouco, por ter tanta dificuldade de buscar a vida, e você diz que ama a vida, você fica só beliscando a vida. Por isso que a morte domina, a morte predomina. Perdoa-nos, ó Criador da vida, Tu que nos deste o presente da vida, nos deste o livro da vida, nos deste um momento no quarto onde a gente pode se encher da vida da Tua presença. Eu me arrependo por todo aquele que não teve a revelação de que a vida está no Teu livro e está na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. A vida de oração escassa das pessoas prova que elas não amam a vida. Vou repetir o que eu estou falando. A vida escassa de oração.
elas provam que as pessoas não amam a vida. Porque a vida está na presença de Deus. Não está na televisão, não está no trabalho, não está no casamento, não está nos amigos, não está nas posses. Essa vida original que a gente tem, ela veio da fonte, a fonte é Deus. Se eu quero reabastecer, você não reabastece o carro no banco, nem no supermercado. Você reabastece o carro no gas station. Deus é o nosso gas station de vida. É a sua presença. Outra coisa que eu vi o Espírito falar é que, além de beliscando, nós estamos brincando. Brincando com a vida. Brincando. Ao invés de levar a vida a sério. Levar a vida a sério. Sabe o que é levar a vida a sério? É você levar a sério as provisões de Deus para o sustento da vida. Eu vou listar as provisões de Deus para o sustento da vida. Queria ter As provisões de Deus para o sustento da vida. Primeiro é o livro que eu já acabei de falar. Vou colocar aqui só o livro, tá? Você sabe, é a Bíblia. E outra coisa, vou repetir, você pode comer o tanto que você quiser. Fiquei tão chocado positivamente, né, por falta de outra palavra, tão empolgado, quando o Senhor falou com um dos irmãos lá de Chelsea, o ano passado. O Espírito Santo dá essas ideias na cabeça da gente. A ideia que o Espírito Santo deu para ele foi ler o Novo Testamento uma vez por mês, 12 vezes no ano. O ano passado ele leu o Novo Testamento 12 vezes. Ele comeu o Novo Testamento 12 vezes, só o ano passado. A vida na palavra de Deus. O homem e a mulher que aprende a ter vida, lê a Bíblia, do dia que nasce ao dia que morre. A Bíblia dá vontade até de ir no caixão da pessoa, porque ela foi tão companheira, de madrugada, de manhã, de noite, nas viagens, nas vacations, que a Bíblia dá vontade de ir no caixão com a pessoa, porque ela passou vida com o livro da vida. Quem tem um nome no livro da vida em cima, agarra o livro da vida na terra, anda com ele, vive com ele, come dele todo dia. Não se esqueça que Deus disse para Ezequiel, Deus pegou um livro e disse para Ezequiel, come esse livro, será doce na tua boca e amargo no teu interior, porque ele vai começar a mexer com as tuas raízes e trazer vida. A primeira provisão de Deus para sustentar a vida que ele nos prometeu é o seu livro. A segunda provisão de Deus é a oração. E sabe, essas coisas são tão free. Você ora no ônibus, você ora no trem, você ora no avião, você ora no banheiro, você ora na cama, você ora no quarto, você ora na sala, você ora na cozinha, você ora na igreja, você ora em qualquer lugar. Não é proibido orar, mas você não aprendeu a se alimentar da vida. A vida é na presença. Gente, que Deus traga a revelação no nosso espírito. Porque nós brincamos com a vida, porque brincamos com as provisões, não leva a sério, não leva a sério. A outra provisão que Deus nos deu foi o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, senão o protetor da vida? O Espírito Santo, as direções, o discernimento, a voz dele, sempre é para te guardar dos caminhos da morte, abrir as portas da vida diante de você, te livrar das amizades de morte, te dar as amizades de vida, tirar você dos caminhos de morte que vão roubar a vida. Não assiste esse programa, não fala com essa pessoa, não namora com essa, não vive isso, não faz isso. O Espírito Santo é o protetor da vida, essa vida que Deus nos dá, ele deu todos essas ferramentas, essas provisões. A gente é muito responsável. A gente precisa parar de brincar com a vida, porque Deus nos deu essas coisas para sustentar a vida em nós. Sabe o que mais que Deus nos deu para sustentar a vida? A igreja. Deus nos deu a igreja. Você sabe o que é a igreja? A comunidade dos santos que celebra a vida na terra.
A igreja se reúne todos os cultos para celebrar a vida de Jesus em nós. Nós celebramos a sua salvação, celebramos o perdão, a pureza, a cura, celebramos os testemunhos. A igreja existe para celebrar a vida. Não existe outro clube na terra que celebra a vida a não ser a igreja. A igreja não é um clube. Mas não existe outra comunidade na terra que celebra a vida que Deus nos deu a não ser a igreja, o culto. O crente que negligencia o culto, o crente que brinca com o culto de Deus, está brincando com a vida. Não leva a sério. Hoje eu vou ficar em casa. Então fica. Vai beber da morte. Bebe da morte um domingo, aí vai para a igreja no outro dia, beliscar a vida. Eu quero me arrepender do que eu estou pregando hoje à noite aqui, porque eu estou falando a vida dos crentes. Eu estou falando a vida dos crentes. Bebe da morte em casa, da morte do desânimo que está nele, da morte da tristeza, da morte da incredulidade que está nele. Ele não percebe que está bebendo da morte que o diabo gerou nele naquele dia, que diz para ele, não vai para a igreja hoje não. Ele fala, é verdade, vou obedecer o diabo hoje, vou ficar em casa e beber da morte dele. Domingo que vem eu vou fazer o quê? Beliscar a vida de novo. Essa postura é uma desonra ao chamado para viver. Os crentes precisam se arrepender de brincar com a vida que Deus nos deu. Pastor, não vou hoje não, porque estou cansado. Então fica aí no teu sofá. Teu sofá vai te dar vida. Come on. Sabe qual outra coisa que Deus nos deu? O sangue de Jesus. Sabe o que é o sangue de Jesus? O renovador da vida. O sangue de Jesus, que a gente lava as vestes todo dia para não deixar a vida ir embora. O sangue de Jesus lava a consciência, lava os pés, lava tudo. O sangue de Jesus mantém a vida quer ir embora, ele mantém, ele lava, ele purifica. O sangue de Jesus mantém a vida em mim, é um preservador da vida em mim. E por favor, toda vez que você pegar o cálice e o pão na mão, você está comendo a vida, você está recebendo a vida. Alguém abra comigo no João capítulo 6. Queria fazer uma santa ceia aqui agora, de novo. Tem uns pastores que é empolgado, irmão. Começa a falar da coisa, já quer fazer, porque eu celebro muito o que Deus fez, I'm sorry, mas eu celebro a vida que o Espírito Santo revela para mim. Eu celebro isso, que não tem nada de mais precioso. O mais precioso que Deus me deu não foi minha mãe, ela me gerou e me trouxe para o mundo, mas não foi ela o mais precioso que Deus me deu. O mais precioso que Deus me deu não foi a minha esposa, o mais precioso que Deus me deu não foi o filho que eu gerei, que é a minha cara. O mais precioso que Deus me deu não foi o ministério que Ele me colocou, o mais precioso que Deus me deu não foi a unção que Deus me usa, o mais precioso que Deus me deu não foi os dons, foi a vida em Jesus, a vida eterna em Jesus. Eu celebro a vida, eu oro porque eu quero alimentar essa vida, eu leio o livro porque eu quero aumentar essa vida, eu me encho do Espírito Santo porque Ele preserva a vida, eu me lavo no sangue porque eu valorizo a vida que o Pai veio me dar. E eu vou voltar para aquele lugar onde a vida é original, onde a vida é total. Tem uma coisa que eu acho que ninguém nessa igreja aqui, não é só nessa não, num monte, ainda não notou e vai notar hoje, vai aprender hoje, aqui agora. Eu queria fazer uma santa ceia hoje para isso, mas não vou fazer. João capítulo 6. Eu vou escrever os versículos, porque eu quero que você tenha eles, talvez escrito e guardado em algum lugar. 39, 40, 44, 39, 40, 44, 54, 54, 57, 59, João capítulo 6. Olha comigo aqui. Olha comigo aqui. O que Jesus fala aqui? João capítulo 6, o verso 39, ele diz assim: a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum de vocês se perca, e todos aqueles que ele me deu, eu farei o quê? Eu ressuscitarei no último dia. Antes de eu continuar lendo, eu queria que alguém imaginasse
que eu estou com o cálice na mão e estou com o pão na mão, que é o dia da ceia. Eu quero que você imagine você com o cálice na mão, porque quando eu estou celebrando a ceia lá em casa, eu não vou falar quantas vezes eu faço isso, que eu faço quase todo dia, sozinho, eu e Jesus. Eu celebro a ceia e eu falo, olha, você falou que vai me ressuscitar no último dia, eu vou tomar isso aqui porque você vai me ressuscitar no último dia. O versículo 40, ele diz o quê? Porque essa é a vontade do meu Pai, que aquele que vê o Filho e crê nele tenha o quê? A vida eterna. E eu o quê? Eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando para mim? Eu vou te levantar, você não vai ficar morto não. Eu vou te dar vida, você não vai ficar morto não. E no verso 44, o que ele diz? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o quê? Eu ressuscitarei no último dia, e eu estou com o cálice na mão, e ele está me prometendo, eu vou te ressuscitar no último dia. E o verso 54, o que ele diz? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu estou com o cálice na mão, eu estou com o pão na mão, e eu estou falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem o quê? A vida eterna, e eu o quê? Eu ressuscitarei. Ei, quantas vezes Jesus quer que eu saiba que ele vai me ressuscitar? Hein? Quantas vezes? E eu ressuscitarei no último dia. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. E o 59, finalmente ele diz: estas coisas falou Jesus. Espera aí, esse aqui não é o 58. 58. Este é o pão que desceu do céu, não é como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Quando eu estou com o cálice na mão e o pão na mão, o que Jesus está dizendo para mim? Tu não vai morrer, tu não vai ficar morto, eu vou te ressuscitar no último dia. Alguém vai lembrar disso na próxima ceia? Alguém vai lembrar disso na próxima ceia? Quantas vezes Jesus prometeu que vai me ressuscitar no último dia? Não importa se eu morrer, Ele vai me ressuscitar no último dia. Eu até imaginei Jesus me ressuscitando assim, ó. Eu gosto de imaginar essas coisas que a palavra promete que vai fazer. Come on, church. Eu estou falando da vida de Jesus hoje à noite. E é isso que o sangue de Jesus é, o renovador da vida. O renovador da vida. Todas essas coisas aqui são provisões para a vida. Você não pode brincar com a vida. Sabe outra coisa que Jesus nos deu? Ele nos deu a santificação. Lembra da mensagem que eu preguei há 2 domingos atrás? O chamado para a santificação. Ei, sabe o que é a santificação? Que você se santifica cada dia mais. Ela é a limpeza que promove o aumento da vida em você. Você quer mais vida de Jesus? Limpa um pouco mais, tira a sujeira, tira a sujeira. Quando é que você tem vida num carro? Quando você troca as velas dele, quando você tira a sujeira lá do motor, quando você coloca um óleo novo, quando você põe, sabe, quando você faz a limpeza, tem mais vida. Quem quer vida de Jesus, se santifica. Se santifica. Infelizmente, como que nós estamos indo? Bom, infelizmente, a gente está beliscando a vida e a gente está brincando com as provisões da vida. Agora, outra coisa que eu quero falar é que nós não estamos só brincando com a vida, nós estamos também brincando com a morte. Como é que nós estamos vindo de volta para esse lugar de vida real? Infelizmente, o que tem de gente na igreja brincando com a morte. Tipo assim, eu não gosto da morte não, entendeu? Eu não quero a morte não, entendeu? Mas o que eu faço? Eu fico brincando com ela. Eu fico brincando com ela. Eu fico misturando a vida com a morte. Eu estou na igreja, mas eu chego em casa, meus programas são o contrário. Eu estou na igreja, eu belisco a vida, mas lá na minha vida pessoal, no meu quarto lá é só morte. Ou lá onde eu estou, sabe, eu fico ignorando a vida, eu fico mexendo com o que eu não devia mexer. O meu coração é louco, ele fica curioso com a morte, ele quer a vida, ele não quer morrer, mas ele toca nas coisas da morte. Quem sabe do que eu estou falando? Ele toca nas coisas da morte. Ele vacila entre a vida e a morte. Queria falar com os jovens que estão aqui, adolescentes, crianças. A fascinação que o diabo tem gerado
para que as pessoas conheçam o ocultismo e a morte. Lá em Chelsea havia uma menina que nasceu na igreja. A igreja tem 20 anos. A igreja tem 20 anos. Quando ela foi para a igreja, a mãe dela foi para a igreja, em 2004, talvez ela tinha, 5, 6 anos de idade. Ela foi adolescente naquela igreja. Ela chegou a tocar contrabaixo naquela igreja. Eu sei que Deus tinha um plano maravilhoso, e tem ainda. Ele não desistiu do plano dela. Mas sabe o que aquela jovem gostava de fazer? Ela tinha uma admiração pelo ocultismo. Dentro da igreja, nasceu dentro da igreja. Ela cantava, ela participou dos teatros da igreja. Ela cantava no louvor da igreja. Ela tocou no louvor da igreja. Mas ela gostava de Star Wars, ela gostava dos filmes, ela gostava das camisetas, ela gostava do ocultismo, ela gostava de tocar na morte, ela gostava de brincar com a morte. E sabe, ela foi se envolvendo, e um dia eu me lembro que Deus falou para mim assim: fala com a mãe dela que você vai na casa dela pela última vez. E foi realmente a última vez. Ela já adolescente, já quase com 18, não sei quantos anos ela tinha, foi alguns anos atrás, que eu sentei com ela na sala, na cozinha da mãe dela, e conversei com ela. Você sabe, você está indo num caminho de morte, você está misturando com a morte, você foi chamada para viver, mas você está brincando com a morte. Deus está te dando uma última oportunidade de você largar o ocultismo, largar a morte, largar as coisas que você gosta de tocar nelas. Aquela foi a última vez que Deus mandou eu falar, e foi a última vez que ela participou da igreja. Ao sair da igreja, ela se envolveu com o ocultismo, ela fez pactos e pactos com o diabo, ela casou com uma pessoa totalmente contrária a Deus, ela diz que não acredita em Deus hoje, ela nega Deus hoje. Um dia eu mandei uma oração para ela, porque eu estava orando na igreja, e eu fiz uma oração no áudio, mandei para ela, ela mandou um áudio para mim falando assim: não fale desse Deus para mim, porque ele não existe para mim, não empurre ele para mim. Uma jovem que cresceu na minha igreja, brincando com a morte, foi tragada pela morte. Não brinque com a morte. Deus chamou você para a vida. Deus quer te levar para um caminho de vida. Agora, eu quero ler para as pessoas que brincam com a morte, não só supondo que elas estejam aqui, porque na verdade todos estão me ouvindo pela internet, Deus sabe com quem Ele quer falar essa palavra, mas em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e o versículo 21, o apóstolo Paulo sabia que tinha crentes que brincavam com a morte. Em 1 Coríntios capítulo 6, ele disse essas palavras para eles. Aliás, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Desculpa, irmão, deixa eu me acertar aqui direito a minha referência. Capítulo 10 mesmo. Eu tinha colocado 10, eu achei que era o 6, mas é o 10 mesmo. Capítulo 10, 1 Coríntios 10. Tá? 1 Coríntios 10, o verso 16, Paulo fala: porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é? O cálice da Santa Ceia não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E depois de falar muitas coisas ali no meio, eu quero ir direto para o verso 21, onde Paulo diz assim: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, porque os crentes lá em Coríntios estavam fazendo isso. Eles misturavam a vida com a morte. Eles bebiam de Deus na igreja e bebiam do diabo em outro lugar. Hoje as pessoas bebem de Deus na igreja e bebem do diabo na televisão, bebe de Deus na igreja e bebe do inferno no celular, bebe de Deus na igreja e bebe das músicas do mundo, bebe de Deus na igreja e você mistura a vida com a morte. Você mistura o cálice do Senhor com o cálice dos demônios. E ele diz: não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não brinque com a morte. Se Deus chamou você para a vida, odeie a morte. Ame a vida. Você tem que renunciar à morte para você poder aumentar a quantidade de vida que tem em você. Eu estou indo aqui para finalizar a minha palavra, mas eu quero falar agora duas coisas. Eu quero falar duas coisas agora. Eu quero falar sobre a aparência de vida, que é justamente o meu tema, e
a essência da vida. Tá? Eu quero falar sobre aparência versus essência. Deus me chamou para a essência da vida. Eu vou te falar o que é a essência. E Deus me chamou para não viver a aparência da vida. Tá? A aparência da vida é a falta de realidade, é a vaidade, tá? Vaidade. Essa palavra, vaidade, ela fala de coisas que vão passar. Vaidade é uma coisa passageira. A vida oferece muitas aparências que são vaidades, tá? A vaidade faz você viver uma vida vã. Vã. Vaidade é vã. Inútil. Vai desaparecer. Existe a vida inútil. Existe a vida que vai desaparecer. Muitas pessoas estão vivendo essa vida, que é desfrutar de coisas passageiras, gastar a vida com ilusões, tá? Gastar o pouco tempo dessa vida com enganos, com trivialidades, com futilidades, tá? É viver, porque você está vivo, sem atentar para a sabedoria, é você ignorar a prudência, ignorar a sobriedade, ignorar, sabe, que apenas estar vivo não é razão para se prolongar a vida. Apenas estar vivo não é razão para se prolongar a vida. Você tem que ser sóbrio. Você tem que atentar para a sabedoria. Você não pode viver uma vida vã. Você não pode viver a aparência da vida, senão você vai perder a essência dela. Deus não nos chamou para viver uma vida de aparência, uma vida de vaidades. As vaidades vão passar. O mundo é vão. A vaidade do mundo vai passar. Mas o que tem de pessoas iludidas com a vaidade da vida? E eu não estou pregando para os que estão fora da igreja, sim, para os que estão dentro da igreja. Muitas pessoas dentro da igreja têm se conformado com uma meia vida, que a maioria dos cristãos vivem, sem buscar uma vida real, de quantidade, de qualidade. Tá? Porque, lembra quando Paulo falou que se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um tino, um sino que soa, uma lata, um metal vazio? É exatamente isso. Faz um barulho, tem uma vida, mas é aparência, é hollow, é oca, não é real, é uma vida vã que vai desaparecer no ar. Muitas pessoas não sabem que não vivem a essência da vida. Elas vivem a aparência. Só porque elas respiram todo dia, trocam a roupa e tomam o seu latte de manhã, elas acham que estão vivas. Elas estão vivendo uma aparência de vida. Só porque elas trabalham, pegam um salário, gastam no mall e gastam no fim de semana, elas pensam que estão vivas. Isso não é viver. Elas estão vivendo uma vaidade, e a vaidade vai passar. O mundo passa, e a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é preciso discernir que nós precisamos abrir mão da vaidade da vida e buscar a essência da vida. Tá? A essência da vida é viver o que a palavra diz. A essência da vida está na palavra de Deus. Viver o que a palavra diz. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Onde está? Onde está a vida? A essência da vida está no que a palavra diz. Quando alguém quer vida real, verdadeira, ela vai para a palavra de Deus. Os discípulos perguntaram: para onde iremos nós, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna, de essência de vida, não de aparência. Aqui estão as marcas, modelos, né? Eu digo
os brands que empolgam as pessoas, Louis Vuitton e não sei o que mais, e as pessoas se empolgam com essa coisa dessa aparência de vida, e o carro é uma Ferrari, e a roupa é não sei o que, e come num restaurante tal, e não sei o que, e tem uma casa em tal lugar, na zona nobre, não sei de onde, mas não tem uma casa no céu. Tudo isso é a aparência da vida. No entanto, quando Deus nos chama, Ele quer que a gente renuncie à aparência da vida para viver a essência dela. A essência não é nem os nossos sentimentos. A essência não é nem o que a gente deseja. A essência não é nem a experiência que a gente tem na religião. A essência é o que a palavra diz. A vida está... Quando alguém quer se apegar numa vida, se apegue na palavra. Esqueça os seus sentimentos, esqueça os sonhos, esqueça o que alguém falou e se apegue na palavra de Deus. O homem, ele se envaidece e ele vive a vaidade. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a ter um estilo de vida. Olha só, vê se isso faz sentido. Um estilo de vida contrário à vida. Comer demais, comer gordura, dormir pouco, trabalhar demais. Ele tem um estilo de vida contrário, ele tem um estilo de vida que mata a vida. Isso é vaidade. Isso também é vaidade. Quando você lê sobre a vaidade em Eclesiastes e em Provérbios, ele fala o que aproveita um homem? Trabalhar, 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 trabalhar. Ele não sabe, ele não tem nem filho para quem deixar, e ainda que tivesse, ele não vai desfrutar do que ele fez na vida futura. Ele está vivendo uma vaidade, uma vida vã, algo que vai passar. Deus quer nos livrar de gastar os poucos dias da nossa vida aqui numa vida vã. Deus quer nos levar a viver uma essência de vida. A verdadeira essência da vida. Sabe o que Ele faz para nos acordar disso aqui? Sabe o que Deus permite para nos acordar disso aqui? E aqui eu quero entrar em algo que o Espírito Santo, ele falou comigo. Eu vou escrever uma coisa que eu vou chamar de livramentos. Os livramentos, tá? Os livramentos da vaidade. Os livramentos da vaidade. O que Deus às vezes tem que fazer com um homem, com uma mulher, com um ser que está vivo, para livrar ele da vaidade? Ele traz uma crise. Ele traz uma crise. Ele traz uma doença. Tá? Enquanto tinha saúde, ele desperdiçava o corpo, ele desperdiçava a vida, ele não ia na igreja, não buscava Deus, porque ele vivia um estilo de vida contrário à vida, ele vivia uma vaidade. Mas aí Deus traz uma doença. Tem quantos meses de vida? 6. Aí acontece um infarto. Um infarto. Sabia que as pessoas que mais vivem são as que têm infarto? Porque depois do infarto, ela passa a cuidar da vida que ela não cuidava antes. Ela muda a dieta, ela muda tudo. O medo de morrer. O que é um infarto? O susto, só um susto de morrer. Eu poderia ter morrido. Sabe o que Deus permite? Um acidente. O que a pessoa viu no acidente? Viu a morte na frente pela primeira vez. Passou a vida pensando que nunca ia ver a morte, aí viu a morte no acidente. Quando Deus causa esses livramentos da vaidade, Deus acorda o ser humano desse engano da vaidade. Teve uma experiência de morte, morreu, voltou, quase morreu, ficou 6 meses no hospital. Às vezes Deus tem que fazer isso com crentes, sabia? Deus tem que fazer isso com crentes. Deus tem que fazer isso até com pastores. Deus tem que fazer isso com pessoas. Tem muito crente com testemunho aí. Você vai ver o testemunho? Ele estava aqui, vivendo uma vida na igreja de vaidade. Mas o Senhor preparou uma experiência. E depois da experiência, saiu de lá acordado para o que é a essência da vida. Mudou o estilo de vida. Mudou a forma como gastava o tempo. Há um pregador famoso aqui nos Estados Unidos, que andou fazendo um monte de coisa errada. Não vou falar o nome dele hoje não. Mas em 2011, ele passou vários meses no hospital. Quando ele estava lá, dentro das experiências que ele teve um sonho.
em que tinha uma fila de pastores e Jesus assim. E ele estava na fila, e ele viu o que Jesus fazia com os pastores, né? E tinha uma porta assim, que os desaprovados ele mandava para lá. Tinha um anjo bem grande, que quando chegava, Jesus só dava o sinal, o anjo tirava ele da fila e levava ele para lá, desaprovado. E ele, com o coração na mão, assim, ó, esperando chegar a vez dele. Imagina essa experiência, no hospital, já estava no hospital, que o Senhor já levou ele para lá, para poder dar um... Se não quer acordar, não, vem cá, deixa eu tirar você da vaidade do ministério, vaidade das riquezas, vaidade de tudo que você conseguiu, da fama, do nome, deixa eu te levar para lá. E aí, quando chegou a vez dele, ele falou que Jesus olhou bem nos olhos dele assim, só falou uma palavra. Jesus falou a palavra e ele acordou. Sabe qual foi a palavra que Jesus falou para ele? Don't blow it. Don't blow it. Eu vi ele contando essa experiência. Don't blow it. Não estraga. Senão tu vai para lá também, junto com eles. Sabe o que aconteceu com ele de 2011 para cá? Mudou. Começou a apologize na televisão. Começou a pedir perdão. Começou a falar que não acreditava mais naquilo. Você não acredita mais não? Agora você mudou? Livramentos da vaidade. Eu e você precisamos pedir. Não esse tipo de livramento aqui, mas aqui, ó. Toda vez que você abre aqui, toda vez que você entra no quarto, toda vez que você tira um tempo com a vida, o que ela faz? Ela te traz sobriedade, ela te acorda. Primeiro ela te mostra que você é um grão de areia, você é um farelo, e você precisa da essência da vida, comer do livro da vida, beber da água da vida. E você tem apenas uma promessa de vida, você não chegou lá ainda. Quem perseverar até o fim será salvo. Não foi ainda, será. Quem perseverar até o fim. Então eu preciso de graça para não viver a vaidade, mas viver a essência da vida. Deus leva o homem à beira da morte para ensinar ele a clamar pela vida. Talvez algumas pessoas aqui que já tiveram que clamar pela vida. Eu sei que tem pessoas aqui que passaram a experiência de clamar num hospital, de ver a morte perto e clamar pela vida. Eu queria explicar por que Deus nos leva a essas experiências. Porque a vida é tão preciosa, é um bem tão maior que Deus nos deu e que Ele quer nos dar, e a gente passa a vida sem valorizar, envolvido com outras coisas, que Ele nos leva a esse tipo de experiência para ouvir a gente clamar. Quem já ouviu alguém falar, naquele momento eu pedi para Deus, se o Senhor me der mais um dia de vida. Tu só quer mais um? Eu te dei tantos, tu não fez nada. Não, mas se o Senhor me der mais um, eu vou lá perdoar aquela pessoa, eu vou lá resolver aquilo. Então agora tu está valorizando a oportunidade da vida? Não seja você essa pessoa. Valorize a vida agora. Coma o livro da vida, busque a água da vida, beba da água da vida, busque a presença de vida, encha-se de vida, valorize a vida. E você vai aprender a parar de beliscar a vida, parar de brincar com a vida. E você vai aprender a se encher da vida de Jesus. Uma das coisas que o Senhor falou para mim é que quando a gente vive essa vida de vaidade, uma vida meia vida, não é a vida de João 10:10, a vida com abundância. Sabe o que uma das coisas que falta na gente é criatividade. É incrível que quando você está cheio da vida de Deus, como os seus sentidos se abrem e a sua criatividade nasce. Porque a vida de Deus em você traz à tona os dons, ela reaviva os dons, sharpen your senses, ela afia os seus sentidos, ela afia a sua inteligência, você para de ser aquela pessoa meio devagar, você começa a ser mais bright, por causa da vida de Jesus em você. Aleluia. Ela traz a criatividade, você começa a fazer coisas, ver coisas que você não fazia antes, uma forma de resolver as coisas que você não tinha antes. Porque nós não vivemos o suficiente debaixo da atmosfera da vida, Deus não pode revelar a nós seus pensamentos eternos e impulsionar a nossa criatividade. Uma ideia que Deus nos dá revoluciona a nossa vida financeira. Uma ideia, faz você rico.
uma ideia que Deus der para você, muda o seu casamento ou a sua vida sentimental. Uma ideia que Deus der para um pastor, muda o ministério, muda a igreja, muda a vida de milhões de pessoas. Uma ideia, um pensamento de Deus. Mas porque a gente não está acostumado a viver debaixo da atmosfera da vida, rejeitando a morte, renunciando o que tira a vida. Eu vou dizer para vocês, como eu já falei outras vezes, né? Eu não tenho outra diversão, eu não pratico esporte, eu não faço nem academia que eu precisava fazer. Eu vou voltar a fazer. Preciso cuidar da vida. Só astronomia. Então eu tenho dificuldades porque minha única diversão, meu único passatempo é ver televisão. A coisa que eu faço para relaxar minha cabeça é ver televisão. E aí eu tenho um problema, porque não tem vida lá. Só tem morte. E eu tenho muita dificuldade para não beber da morte. E eu tenho uma decisão de não beber da morte. Eu tenho uma determinação no meu espírito de não ofender o espírito de vida que está em mim. Eu não quero que o espírito de vida se ofenda e me deixe, porque eu não posso, eu vou agora como Davi. Não tires de mim o teu Santo Espírito, que é o espírito de vida em mim. Então eu fico numa luta, procurando, passo mais tempo procurando do que assistindo. Aí quando passou o tempo, então não tem mais. Então não vou assistir nada, porque não achei nada, então já passou o tempo, acabou, então vou embora. Porque eu não vou beber morte. Eu não vou beber do copo da morte. Então eu vou terminar aqui agora. Nós precisamos aprender, nos arrepender da forma como nós tratamos a vida. Tá? Nós precisamos nos lembrar da nossa raiz, de onde a gente veio, que é o nosso Pai Celestial. E nós precisamos pedir ao Senhor para guardar o nosso coração do engano e da vaidade. Nosso coração é louco, ele se empolga com essas coisas. Irmão, tem tanta gente na igreja empolgado com a coisa errada. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. A igreja que eu falo não é a igreja de Chelsea nem a de Malbo, nem a Bethesda, embora que possa ter essas pessoas. Eu falo na igreja de Jesus. Tem tanta gente, do púlpito até na porta, todos os departamentos, empolgadas com a vaidade da religião, a vaidade do ministério, a vaidade da vida espiritual, a vaidade do orgulho espiritual. Eu nunca fiz isso, eu sou melhor. E um monte de vaidade, gente que não sabe ver a vida verdadeira. Por isso há muitos fracos e doentes entre vós, porque não há vida suficiente para curar a igreja de Jesus, não há vida suficiente de Deus para curar ela. Então a gente precisa se arrepender de viver o engano, de gastar o pouco tempo da nossa vida com as futilidades, com as vaidades. E é incrível não poder falar disso e não falar de redes sociais, porque por isso que de vez em quando um irmão está fora do Facebook, ou o irmão está fora do WhatsApp, está fora não sei de quê. Por quê? Porque reconhece que ali estava sugando a vida e estava trazendo morte. É incrível, você tem que ter cuidado de abrir o Facebook. Antigamente, a gente abria o Facebook, não tinha tanta coisa ruim, mas você precisa ter cuidado. Só de abrir assim, pode aparecer uma coisa que você não estava esperando ver. A televisão da mesma forma e tudo mais. Esse jejum do foco é uma forma de focalizar na vida e tirar a vaidade dos nossos olhos e do nosso tempo. Eu quero orar por você essa noite, eu quero chamar você aqui no altar para nós nos arrependermos, obrigado, amado, diante do Senhor, e nós consagrarmos ao Senhor a oportunidade de viver a vida. Essa canção, ela vai ter várias coisas que eu preguei, porque ela me ajudou a me inspirar nessa mensagem. Enquanto você ouve essa canção, eu queria que você falasse com Deus nesse momento.